Segundas-feiras, quinzenalmente, ela tá com a gente, nossa querida nutróloga, doutora Liliane Opperman, bem-vinda! Obrigada! Linda como sempre, e depois do aniversário, obrigada pelo carinho, obrigada pela, né, a doutora fez uns vídeos tão legais do nosso momento emoção aqui, obrigada, viu? Muitas Foi muito emoções. Gostoso. Foi muito que gostoso. venham os próximos 10, é 20. Isso, já estamos escrevendo a história do 11º, assim que é bom. É isso aí. Hoje o nosso fato ou fake, ele tá misturando, né, algumas questões que são questões muito polêmicas, pensando aí na parte da nutrição e da nutrologia, que vão desde alergias alimentares até aquela sensibilidade a algumas coisas. Então hoje a gente vai falar de glúten, de celíacos, de alergia, de tudo. De tudo, de certo? Compulsão. De compulsão. Ai, eu acho que já vai a carinha mesmo do final de semana. Final do ano, esse é um assunto, é um tema importante, né? Muito importante. Vamos começar com o primeiro na tela, então. Fato ou fake? Pessoas com compulsão alimentar são geralmente obesas. É fake. É fake? É fake. Porque as pessoas podem ter os episódios de compulsão alimentar, porém, nos dias em que não acontecem esses episódios, se ela fizer uma compensação dessas calorias, pode não alterar o peso. Tá. E isso é um alerta para nós profissionais de saúde, porque a gente tende a achar assim, querendo ou não, por mais que a gente saiba que a medicina não é exata e que cada pessoa tem a sua forma, a gente às vezes vê uma pessoa magra e não investiga a fundo, porque pode ser uma pessoa com compulsão alimentar e que está escondendo, porque geralmente quem tem a compulsão, ela tem vergonha, ela sente culpa, ela não quer expor, é uma briga interna, ela tem uma válvula de escape que é a comida, então para essa pessoa procurar ajuda, às vezes ela procura por outras questões, então é interessante para nós profissionais estarmos alertas que nem sempre são obesos. Olha, e isso que a doutora está dizendo é tão importante porque é claro que existe uma insegurança muitas vezes do paciente e um desconforto para contar isso numa consulta. Mesmo que o próprio paciente já tenha identificado que alguma coisa está errada nesse sentido da compulsão alimentar, né? E para identificar melhor ainda, se a pessoa percebe comendo numa quantidade maior do que a maioria das pessoas comeriam, em uma velocidade muito rápida e sem o controle sobre aquilo, é interessante levar esse assunto para o seu médico, né, para sua médica, seja nutrólogo, seja psiquiatra, para poder tratar, porque as pessoas com tendências compulsivas, elas podem... Vou dar um exemplo aqui rápido. Tá. Pessoas que estão fazendo bariátrica. Se, por exemplo, ela teve na vida episódios de compulsão que fizeram ela engordar, quando faz a bariátrica, elas tendem a ir para outras compulsões, como álcool, compras, jogos. Gente, né? quando a gente fala compulsão, pode ser tudo, né? Jogos. Então é muito interessante entender essa tendência compulsiva, conversar com o profissional e tratar. Tá aí, é multidisciplinar, né? Sem dúvida. Compulsão alimentar precisa de uma estrutura um pouco maior de profissionais para garantir aí que dê tudo certo. Já, perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos pro próximo, fato ou fake? O período mais indicado para a atividade física é de manhã. Doutora, vamos pegar a plaquinha que as meninas fizeram? Verdade! Fato ou fake, doutora Liliane Opperman? Fake. É fake, não importa o horário? O melhor período, em primeiro lugar, é aquele que a gente pode. Porque eu já vi gente falando que está sem tempo de fazer atividade física, porque na cabeça dela, atividade física é igual acordar cedo e fazer. De repente, a gente entende que aquela horinha do almoço vira um horário. Tirando essa questão da praticidade, existe o nosso próprio cronotipo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais da noite. Eu morro de inveja, assim, branca, né? De quem é mais matutino, que acorda cedo, que treina. Então, a gente tem que se respeitar no nosso ritmo. Se eu me percebo rendendo melhor à tarde ou à noite, e eu tenho condições de fazer nesse horário, ótimo. Mas se eu me percebo de manhã, então ótimo também, tá tudo certo. O importante é fazer. E, de certa forma, a queima calórica que a atividade vai proporcionar, então, ela vai ser a mesma em qualquer horário do dia, dependendo da intensidade. A queima ela vai ser a mesma, mas tem estratégias. Então por exemplo, voltando no nosso paciente compulsivo, já tive pacientes, né, tratando de uma compulsão, e geralmente quem tem compulsão relata muito de ser à noite, né, que à noite você está lá, já parou de trabalhar, você está sozinha consigo e com seus fantasmas, e aí vai para a geladeira, aquela história. E tem gente que colocou atividade física à noite, que é o momento que ela ficaria em casa, atacando a geladeira, então ela vai treinar. E ela tem a atividade física, ela tem um efeito, né, no bem-estar
bem-estar, nos neurotransmissores, né? Nas endorfinas. Então é bem interessante, se você se percebe nesse tipo que fica em casa atacando à noite, pode sair para treinar. E que coisa, como a nossa cabeça também manifesta esse tipo de emoção. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto de treinar pela manhã, há muitos anos que eu treino pela manhã, já treinei muito mais cedo do que eu treino hoje. Quando eu treinava com equipe de corrida, chegava no Ibirapuera às 6 da manhã, sabe, 5h30, já tive essa fase também. E por que que hoje eu gosto, ainda que um pouquinho mais tarde que esse horário, mas assim, treinar de manhã, eu tenho um relógio que marca, enfim, me faz bem chegar agora, já neste horário, e ver o que eu já fiz dessa minha atitude de atividade física. Eu fico bem de falar, puxa, cumpri, agora eu vou para o meu trabalho. Então, assim, eu estou aqui no programa já com uma sensação de dever cumprido de algumas coisas, entende? Entendo. E você como coach, isso faz sentido, né, na nossa discussão? Isso faz muito sentido. E eu tive uma experiência contrária, que por muito tempo eu terminava o meu trabalho e ia treinar. Então, eu falava, nossa, agora que eu já exercitei muito a mente o dia inteiro, agora eu vou exercitar o corpo. Relaxar, sabe? E correr, jogar energia fora. Porque a gente que atende também, acho que vai muito também do tipo de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. A gente que atende, as pessoas procuram porque elas estão com problemas. Então, essa coisa toda da demanda fazia com que depois eu ia para exercício, ficava lá e eu voltava para casa livre. Entendi. Entendeu? E às vezes até, claro, a mente ela funciona, a atividade física proporciona que a gente tome decisões e que a gente tenha melhores ideias. Então eu me sinto com melhores ideias os dias que eu faço o meu treino antes de estar aqui. Oxigênio no cérebro. Maravilhoso. Ser humano é uma coisa, por isso que a gente tem que discutir, debater. Já mande sua experiência aí pra gente também. Vamos pro próximo então, fato ou fake na tela. Sintomas de alergia e intolerância alimentar são diferentes. Isso é fato ou isso é fake? Isso é fato. É fato. E as pessoas confundem muito, né? Geralmente a alergia ela é uma reação mais rápida, e enquanto que a intolerância, por ser algo assim mais silencioso, geralmente relacionado à digestão de alimentos, né? Então nem sempre as coisas a gente pensa assim, eu não tenho tolerância porque como não dá alergia, não coço. Então, as pessoas relacionam muito isso. Né? Fala assim, não, eu tenho alergia só de frutos do mar porque quando eu como camarão eu coço, então as outras coisas eu não tenho. Mas só para você ter uma ideia, sintomas de intolerância alimentar: irritabilidade, ansiedade, constipação, ganho de peso, inflamação. Então, são mais de 150 sintomas inespecíficos que, uma vez que a gente entende os alimentos que estão nos inflamando e a gente retira da dieta, é qualidade de vida na certa. Melhora muito, né? Melhora demais. E doutora, pensando nessa questão alergia alimentar e intolerância, ainda assim a alergia é uma coisa que a gente pode considerar mais grave, porque ela pode apresentar, enfim, algum problema que, se demorar para ser socorrido, pode virar óbito. Sim, tem até algumas pessoas que já se conhecem com histórico desse tipo de reação anafilática, né, que realmente faz um edema na glote, e elas utilizam uma caneta chamada EpiPen, que é uma adrenalina, para caso aconteça, né, pessoas muito sensíveis a temperos, pimentas, às vezes vai comer num lugar, não está escrito no cardápio que tem aquele tipo de tempero, então são pessoas já precavidas. E de fato, se a gente pensar que pode ser fatal, de fato é mais grave. Mas algo também que não é tão fatal, mas que vai comprometendo a nossa qualidade de vida aos poucos, também é importante ser tratado. Sem dúvida. Então vamos tratar de maneira diferente, no entanto, dar atenção aos dois, alergia e intolerância. Perguntinha do público já na tela. Quem escreveu pra gente, aproveitem. Gustavo, querido, um beijo pra você. A soja tem menos calorias que a carne bovina? O fato sou fã das duas e um coração, ele é demais. De fato tem. Aliás, vamos definir soja, né? Que tem o grão de soja, tem a proteína texturizada da soja, tem a proteína isolada da soja. O tofu. Tem o tofu, então eu acredito que ele esteja falando da proteína texturizada, que é aquele que a gente utiliza comparando com a carne. Você pode fazer um rocambole de carne feito com a proteína texturizada de soja, você pode fazer até estrogonofe. A caloria, de fato, é menor, mas assim, o que é importante a gente pensar? Respeitando todos os veganos, que eu respeito muito, e eu entendo que quando a pessoa opta
por comer um alimento vegano e não uma proteína, tem algo muito acima da gente falar simplesmente do fator nutricional. A carne acaba tendo uma proteína de melhor valor biológico, mas é possível uma pessoa vegana se dar muito bem com a proteína texturizada de soja. É que como ele comentou que gosta das duas, então talvez seja interessante mesclar mesmo. Né? Acho que quanto mais variada a nossa alimentação, melhor. Então, a gente precisa para isso não só ver calorias, mas ver quantidade de proteínas, quantidade de nutrientes, né, de fibras. De páreo duro aí, viu? Porque a soja é muito boa. E tem umas receitas bem interessantes. A forma como tempera essa proteína texturizada de soja muda tudo, né? É isso que vai dar o sabor, né? Eu vou dar uma dica pro Gu. Dá uma dica, então. Vamos lá. Meu Deus, é o seguinte... Ele pode fazer, sabe, uma carne moidinha, assim, com cenoura e batatinha. Não sei se... Acho que você não tem cara de que... Não, mas já estou imaginando. Já imaginou. Sim. Ele pode fazer meio a meio. Por exemplo, tem muita gente que sente um gostinho da soja diferente. Então, se você mistura com a carne moída, num movimento low carne, né? Low carne, low carne. Vamos diminuir, vamos colocar metade daquela porçãozinha de proteína da soja. Dá super certo. Prevalece o sabor da carne e a gente está fazendo um low carne. E quando você olha, é semelhante, né? Porque ela é bem parecida. Exatamente. Fica bem parecido ali na receita, né? E tem a mais escurinha, para ficar semelhante à carne bovina. Tem a mais clarinha, que parece frango. Muito bom. Qualquer dia a gente precisa trazer, né, alguma culinária aqui que use, então, a proteína texturizada. Faz tempo que a gente não faz. Vamos pro próximo. A perguntinha do público ou fato ou fake? Perguntinha do público na tela. Vamos lá. Marcelo, um beijo, obrigada. Calorias ainda são consideradas fator importante em conta na nutrologia? Eu gosto muito dessa pergunta. É fato. É fato, né? É a mais importante? Não. Mas é importante porque o nosso metabolismo é uma matemática onde as calorias em excesso vão ser estocadas. Então, se eu consumo mais calorias e também não gasto, de alguma forma aquilo vai implicar. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não sei por que eu engordo, eu não como gordura. O fato é, qualquer caloria a mais vai ser estocado como gordura. Né? Até proteína. Exatamente. Então, não adianta, às vezes, a pessoa fazer, sei lá, 5.000 calorias e optando por não comer gordura, que qualquer excesso, depois, no final das contas, claro, a gente tem o glicogênio, a gente tem a proteína de fato, mas acaba virando uma gordura excessiva. Né? Você sabe que é uma coisa que é interessantíssima, que as pessoas não sabem? É que gordura no fígado tem muito a ver com frutose. Com carboidrato. Com carboidrato. E às vezes fala, nossa, mas eu sou uma pessoa saudável, eu como tanto de fruta. Né? Então, é interessante a gente deixar tudo claro, né? Porque uma coisa é o que entra, outra coisa é que o meu organismo se transforma e estoca. Então, acaba que olhar para as calorias, para a quantidade, é algo que, assim, a gente vai precisar fazer isso pelos próximos 50 anos aí. Agora, eu queria puxar um assunto... E vou deixar uma perguntinha e vou fazer do público também, que é o seguinte, pensando nessa questão das calorias, o quanto hoje a tecnologia também, né, cresceu e nos ajuda a ter uma ideia, então, do quanto a gente gasta sem fazer nada, que é aquele gasto basal. Isso. Mas ainda assim, doutora, essa conta matemática, ela é, além de muito individual, não dá para ser tão certinho, né? Eu fico nessa dúvida, porque tem mulheres que envelhecem e com mais músculo conseguem queimar mais gordura, ou seja, aumentar as calorias na parte alimentar, e outras meninas que têm um metabolismo que poderia ser um avião aos 20 anos e não é. Então, eu queria puxar esse assunto com você. Vamos falar daqui a pouquinho? Vamos sim. Combinado. Mandem perguntinha, que isso daí é muito interessante. Você vai lá, faz lá na maquininha. Você pode comer 1.200, 1.300. Não, você é 1.500. Mas não é tão simples assim, né? Essa máquina que a gente acha, ela depende de um monte de coisa, né? Muitas coisas. Daí você já me conta. Vamos para a perguntinha do público na tela. Vamos lá. Obrigada, Gui. Um beijo para você. A ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico em mais de uma refeição por dia atrapalha o ganho de massa muscular? Vamos pensar. Então é para eu já responder essa agora? Pode, já responde essa. Então a ingestão, vamos voltar só um pouquinho? Vamos lá, a ingestão de carboidratos... Eu estava pensando na outra. Na outra, a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico, se vai atrapalhar no ganho de massa magra. Na verdade, até não, sabe? Inclusive, se utiliza muito porque estimula a insulina, e a insulina é um hormônio anabolizante, digamos assim.
Mas se a pessoa, depende dos objetivos, a pessoa quer ganhar massa magra e ganhar gordura junto, ou a pessoa quer ganhar massa magra e queimar gordura. Tá. Porque o alto índice glicêmico não seria bom, por exemplo, para um paciente que quer ganhar massa magra, mas não quer que a gordura venha junto. Entendi. Entendo? O baixo índice glicêmico eu falo que é o que não tem erro. Tá. Né? O alto índice vai depender muito se a pessoa tem uma tendência para uma insulina mais alta. É sempre interessante fazer um check-up, fazer a dosagem da insulina de jejum e a insulina após a ingestão de destrose. Porque nisso a gente consegue entender como que cada organismo reage com o açúcar simples. Tá. E não só a questão da massa muscular, mas uma ingestão de um açúcar simples, né, de alto índice glicêmico, pode estimular super a insulina, e a insulina em excesso baixar a glicose no sangue, e a pessoa ter uma hipoglicemia e perder o rendimento, por exemplo, no treino, que seria para ganho de massa muscular. Entendi. Então, indiretamente, então a gente pode ir por vários caminhos. Né, nessa resposta. Quem perguntou foi um homem, né? Então, normalmente, eles levam vantagem nessa... Você sabe que, uns tempos atrás, né? Acho que hoje deve acontecer, mas essas informações nem me chegam mais. O pessoal bodybuilder usava até insulina. Jura? Justo para tentar anabolizar. É um risco, né? Vamos falar que... Então melhor fazer as coisas de forma equilibrada, assim, famoso arroz com feijão. Exatamente. Não é? Essa é a resposta. Consciente, aquilo que dá certo com equilíbrio, né? E com frequência, né, doutora? Com certeza. Vamos responder a perguntinha que eu deixei para a doutora e eu vou encerrar com uma perguntinha do público. O que hoje faz, então, do indivíduo, pensando nessa queima calórica, queimar mais calorias e até que ponto essa tecnologia, então, ela dá uma conta que a gente pode confiar para manter o nosso cálculo, enfim, e se basear um pouquinho nisso também? Ainda que dê para confiar, é só o basal. Tá. Aí existem os gastos vindos das atividades físicas, né? Tá. E para quem fica triste, porque às vezes essa conta vem baixa, eu falo que não está no nosso controle, porém eu posso ser uma pessoa, por exemplo, com metabolismo basal menor do que uma outra mulher na mesma estrutura que eu, porém eu faço mais exercício que ela e no final das contas meu resultado fica melhor do que o dela. Entendi. Lembrando que cada pessoa tem uma tendência para ganho de massa muscular mais do que outras, dependendo de raça, dependendo de biotipo. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso melhor dentro da nossa estrutura e do nosso biotipo. É fato que se você aumentar a massa muscular, vai aumentar o gasto calórico basal? Vai. É fato. Por isso que eu falo, gente, eu prefiro às vezes ser um pouquinho assim, não tão magrinha, ter um pouquinho de músculo, porque aí o meu metabolismo sendo mais alto, eu posso comer um pouquinho mais. É verdade. Não, isso é verdade. E só dá para ganhar massa magra mesmo quando a gente come um pouquinho mais também, né, doutora? Exatamente. Se comer muito menos, não chega a virar ali, não dá o que precisa para o músculo, né, crescer, enfim. Então, vamos encerrar com a perguntinha do público, que Glaucia disse que eu não posso mais estourar, gente. Vamos lá na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Ju, um beijo. Qual exame é feito para saber se tenho alergia ou intolerância ao leite? A gente pode fazer a intolerância à lactose, né? Que é um teste onde você dosa em jejum, faz uma ingestão de lactose e vê se existe uma subida no sangue. Tá. Se não existe essa subida, significa que eu não estou absorvendo. Então, se eu não estou absorvendo, eu não tenho eficiência desta enzima. Entendi. E a alergia já é através de rastes, de testes que você faz para buscar a alergia ao leite de vaca, por exemplo. Geralmente criança, muito comum, né? Que às vezes tem que trocar o tipo de leite. E existem os rastes para diversos alimentos, existe também um teste para as intolerâncias, que são bem interessantes também, que a gente consegue inclusive mapear o grau dessa intolerância. Uau. E fazer aí um cronograma para retirada desses alimentos por um determinado tempo. E reintrodução. Né? A reintrodução é possível quando a gente fala de intolerância, de alguns casos de doença celíaca, não. Né? A pessoa que é celíaca, ela tem que definitivamente tirar o glúten. Mas as intolerâncias ao glúten não celíacas e outros tipos de intolerâncias, é possível a gente fazer um trabalho de tratamento dessa mucosa intestinal inflamada e depois tentar reintroduzir esses alimentos. Tá aí.
uma aula de doutora Liliane Operman. Respondemos muitas perguntas e já já ela volta. Sempre um prazer, uma delícia tê-la aqui. E você, para seguir, claro, vai lá no Instagram, é o @doutora por extenso, tá? Não é abreviado, @doutora por extenso Liliane, tudo junto, e o site doutoraliliane.com.br para vocês acompanharem mais desta mente maravilhosa. Beijo, beijo nas meninas. Beijo. E, ó, 100% juntas, viu? Beijo nos seus obrigada meninos. Sempre. Pode deixar. Beijo.